Quando o designer ouve as palavras vender design, começa a suar frio, ter pesadelos e sente um desespero chegando. Por isso eu falo tanto sobre esse tema aqui no canal. Primeiro porque é um assunto necessário que todo iniciante evita, porque é chato e difícil. E segundo, porque eu tenho muita experiência para te ajudar e transformar isso em uma tarefa simples e fácil. Nesse vídeo eu vou te ajudar a vender design sem passar raiva ou se estressar com essa tarefa, que pode ser uma das tarefas mais prazerosas do design. Eu sou J1711, designer profissional há 15 anos e vendo o meu design desde 2009. Seja muito bem-vindo ao Quadrante 28 Alpha, a maior resistência de criativos do mundo. Se quiser se juntar, se inscreva e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Se você pudesse escrever em um papel 3 coisas que te irritam em vender design, quais seriam? Agora, se fossem 3 benefícios que você vai ganhar se conseguir vender, quais seriam? A pergunta para essas respostas vai começar a te dar uma direção do que é que você precisa fazer. E aí a gente entra no primeiro ponto, que é ter um objetivo claro. Por que ter um objetivo claro? Porque sem uma direção, você não sabe para onde você vai. E com o objetivo, você tem que entender que esse objetivo pode estar relacionado com a sua vida, como pode estar relacionado com o cliente. E aí que a gente entra em 2 vertentes diferentes para você não passar raiva, porque esse é o tema desse vídeo. Se você for especificamente com o objetivo de ganhar dinheiro, você vai passar raiva. Agora, se você for lá com o objetivo de ajudar o cliente a resolver o problema, aí você não vai passar raiva. Isso você só vai conseguir entender na prática, tá? Não tem como eu te explicar exatamente como vai ser, porque cada cliente é um cliente, cada trabalho é um trabalho, cada situação é uma situação. Mas é um ponto de extrema importância. Você precisa ter um objetivo claro e esse objetivo claro precisa estar direcionado a ajudar o cliente. Caso contrário, se o seu único objetivo for resolver o seu próprio problema, você vai passar raiva. Foca sempre em ajudar o cliente, porque consequentemente você vai resolver o seu problema, que é financeiro, que é ganhar o seu dinheiro, ok? Tenha um objetivo claro e relacione esse objetivo claro com ajudar o cliente. O segundo ponto é ter uma lista grande de clientes. Como que isso vai te ajudar a não passar raiva quando for vender o seu design? Imagina o seguinte, você tem um cliente para atender e você só tem esse cliente para atender. Se ele te falar não, você vai se frustrar, você vai ficar com raiva, você vai querer chutar o cachorro no meio da rua voltando para casa. Agora, se você tem uma lista grande de clientes, você não vai se preocupar só com aquele primeiro não que você recebeu, porque você vai receber esses nãos. Quando receber o primeiro não, vai pro próximo. Você não tem que ficar se martirizando por causa daquele não que você recebeu. Passa pro próximo. E assim você vai fazendo nessa grande lista que você montou. Essa é uma opção, não é obrigatório, mas é uma opção para você não se frustrar, para você não passar raiva. Não está diretamente relacionado com passar raiva durante a venda, mas está relacionado com a raiva que você vai sentir quando você tiver só aquele único cliente para atender, para falar com ele e ele te falar não. Isso vai fazer com que você fique com aquela sensação ruim de que o seu trabalho é ruim, de que você não sabe vender, de que você não tem técnica, de que você não sabe falar com o cliente, de que você é péssimo. Eu sei do que eu tô falando porque eu já passei isso inúmeras vezes. Eu sei exatamente essa sensação, esse sentimento que a gente sente quando se frustra na primeira venda. Ou na segunda, ou na terceira, ou seja lá qual for. Então tenha essa lista grande com vários clientes para você atender e não se frustre. Foque em ter resultado com essa lista. Esse é o ponto, ok? Outra coisa importante também de você ter essa lista grande de clientes é saber que você tem mais coisas para fazer e não pode ficar perdendo tempo com um único cliente que não quer. Isso também vai te ajudar a não passar raiva. Porque, como eu falei, existem inúmeras situações diferentes e uma delas poderia ser de você vai lá falar com esse cliente, o único que você tem para atender, ele fala que não quer. Aí você começa a insistir, não, mas vamos fazer, vamos fechar, vamos fazer, vamos fechar, vamos fazer, vamos fechar, até que o cliente começa a ficar irritado com você, começa a te tratar mal, ou até fala, não quero, ponto final, não vou, agora já não quero mais falar com você e ponto final. Quando você começar a ser muito insistente, com certeza o cliente vai pegar ar de você e aquela venda provavelmente vai ser perdida para sempre. Agora, quando você tem uma lista
lista grande, você sabe que precisa atender todos aqueles clientes, você não vai ficar perdendo tempo com um cara que não quer. E essa é uma estratégia de venda, é você abandonar o cliente, simplesmente, não quer, tá bom, beleza, eu vou falar com o seu concorrente. Mais ou menos isso, tá? Não com essas palavras, mas é mais ou menos isso. É a técnica do desapego, você pode usar nesse tipo de situação. Junto com isso, a gente entra num terceiro ponto que é muito importante para você não passar raiva durante a venda do seu design gráfico, que é ter técnicas e estratégias adequadas a cada cliente. Presta atenção no que eu acabei de falar, a cada cliente. Por quê? Uma técnica nem sempre vai funcionar com um cliente da pizzaria e ao mesmo tempo com um cliente da farmácia. Então você tem que adequar cada uma das técnicas e das estratégias para cada cliente, de acordo com cada cliente. E essas técnicas estão relacionadas a todas as etapas da venda, desde a pré-venda até o pós-venda. Então você tem que adequar toda essa estratégia, do início ao fim, a cada cliente. Mas como assim estratégia técnica? Eu nem sei o que é isso. As técnicas é basicamente o que você vai usar em cada um dos pontos da estratégia. São duas coisas que estão interligadas. Você precisa das técnicas para vender, para saber o que falar, como agir, qual a sua postura, como até apertar a mão do cliente. Se é que você faz isso, né? Se é que você atende esse cliente presencialmente. No caso da estratégia, ela é o todo. Cada etapa, cada passo, cada movimento que você tem que fazer, cada papel que você tem que preencher, entre aspas, é óbvio. Tudo está relacionado. A estratégia é o todo e a técnica está dentro de cada etapa da estratégia. Você precisa ter uma estratégia. Se você não tem uma estratégia, você não vai vender. Daria para a gente associar a venda do design como se fosse um jogo de xadrez. Você tem várias peças e você tem um adversário. Já a gente vai falar dessa palavra adversário, tá? Não leva ela ao pé da letra porque ela não significa adversário. Já a gente vai falar sobre isso. E cada movimento que você fizer nesse tabuleiro vai de encontro a você vencer esse jogo, que é vender. O cliente também quer ganhar, só que o ganho dele é diferente, ele quer desconto, ele quer pagar o mínimo possível pelo seu trabalho. E o seu é mais ou menos a mesma coisa, só que o contrário. Você quer ganhar o máximo possível daquele cliente. E esse é o ponto. Com isso, a gente entra no próximo ponto, que é você vê o cliente como um amigo e parceiro, e não como um inimigo. E como eu falei, é aqui que a gente vai tratar desse ponto do adversário. Por quê? Nesse jogo, como eu falei, não é o exemplo adequado, porque a venda entre designer e cliente não é um jogo, não é uma guerra. Você tem que ver ele como um parceiro, como um amigo. Você vai lá para resolver um problema dele. Pensa o seguinte, imagina o seguinte, tá? Presta atenção nisso aqui porque é muito interessante. Imagina o seguinte, você tem um amigo e esse amigo tem um PC que pegou um vírus e não consegue mais ligar, não liga mais esse PC. E você sabe como formatar. Você vai até lá a casa do seu amigo, ele fala que vai te pagar uma quantia para resolver esse problema para ele. Significa que você vai entrar em uma luta com o seu amigo? Não. Você vai pegar o dinheiro, vai resolver o problema dele, ele vai ficar feliz porque você resolveu o problema dele e você vai ficar feliz porque recebeu o seu dinheiro. É exatamente isso. E muita gente não entende esse ponto. Você tem que ver o cliente como alguém que vai te ajudar a crescer, ao mesmo tempo que você vai ajudar ele a crescer. Quando você entender isso, você vai conseguir vender com muito mais facilidade. Porém, você ainda vai precisar de uma estratégia e de técnicas para fazer isso. De todo modo, é importante que você tenha atenção a esse ponto, que é ver o cliente como um amigo, como um parceiro, como alguém que você vai lá para fazer um serviço e não vai ser só isso. Você vai fazer uma parceria com ele, porque todo mês ele vai precisar. Eu tô vendo muito iniciante, tô vendo muita gente, inclusive lá no nosso Discord, se você não tá lá, o link tá aqui na descrição, falando sobre os clientes que aparecem e não voltam, ou aquele cliente que só vem, faz um serviço e desaparece, ou inclusive que não consegue vender mais. Mas eu fico me perguntando, como que esses designers conseguem vender para esse cliente e não continuam vendendo para ele? Se você conseguiu vender para um único cliente, esse cliente tem que continuar com você por pelo menos 6 meses, no mínimo. Se isso não está acontecendo, tem coisa errada com você, com o seu trabalho ou com a estratégia que você está usando. Porque se o seu cliente gostou do seu trabalho, ele vai precisar do seu trabalho de novo, todos os meses.
Você tem que fidelizar o cliente. Se você não faz isso, tem algum problema que você precisa encontrar e resolver. Pode ser a sua estratégia que não funciona, pode ser as técnicas que você usa dentro dessa estratégia que não funciona, pode ser que você não tenha uma estratégia, muito menos uma técnica. E claro, pode ser que o seu design não resolva o problema do cliente, seja feio, enfim, tem várias variáveis aqui que a gente tem que entender que podem fazer com que isso aconteça. Pode ser a sua falta de profissionalismo, pode ser o fato de você não responder o cliente, pode ser o fato de você nunca ter ido lá, pode ser o fato dele não gostar da sua cara, pode ser que você seja muito bonito, pode ser que você seja muito feio. Tem inúmeras coisas que pode acontecer do cliente não querer fazer trabalhos com você, mas não é esse o caso, tá? Entenda que o cliente é um parceiro. Você vai fazer uma parceria com o cliente para continuar trabalhando com ele. Então, se você fizer isso, se você vê dessa forma, você não vai passar raiva durante a sua venda. Não importa se é via WhatsApp, não importa se é via e-mail, se é presencial, importa que se você vê o cliente dessa forma, você não vai passar raiva e com certeza vai conseguir fidelizar o cliente a longo prazo. Claro que dependendo das variáveis anteriores que eu acabei de falar. E com isso, a gente tem mais um ponto que é extremamente importante para você não passar raiva, que é você ter empatia pelo cliente. Se você conseguir entender isso, o passo anterior, você não precisa nem se preocupar. Porque no momento em que você passa a ter empatia por qualquer pessoa, você começa a ver como ela, você começa a sentir o que ela está sentindo, a perceber as coisas como ela percebe e coisas desse tipo. Então, quando você tem empatia pelo cliente, você consegue sentir qual é a dor dele. Imagina que você vai num cliente e esse cliente tem uma loja foda, tem um produto foda, tem uma marca interessante, tem tudo para dar certo, mas não tem cliente. Cara, quando eu vejo isso, quando eu vou nos clientes e sinto essa energia, cara, eu fico morrendo de dó do cliente. Porra, imagina, eu tenho um puta de um curso foda de design. Eu sei que é foda, porque eu fiz aquilo com todo o empenho do mundo, coloquei cada detalhe, cada conhecimento que eu tenho dentro daquele curso. Imagina que ninguém comprasse. Cara, eu ia ficar triste, eu ia ficar, porra, por que ninguém quer comprar meu curso? E você tem que entender isso, você tem que ver isso com a visão, com a ótica do cliente. Se o cliente tem um produto bom, tem um lugar bom, é numa região boa, o preço é bom, tudo é bom naquele cliente e não vende, cara, tem algum problema, a gente tem que entender qual é esse problema, tem que identificar esse problema e tem que resolver. O design tem capacidade para fazer isso. Claro que aí entra outras questões, entra outras áreas, possivelmente outras empresas de marketing, de publicidade e tudo mais, mas não é esse o caso, tá? Se você, como designer, conseguir resolver esse problema sem a ajuda de ninguém, meu amigo, você vai ter um cliente pro resto da vida. Porém, junto com ele, tendo essa empatia, você consegue criar soluções através do design para poder chamar mais cliente, para poder mostrar toda essa qualidade, mostrar esse preço, mostrar que ele tem um ambiente legal e coisas desse tipo. E é isso que a empatia vai fazer. Então tenha empatia pelo seu cliente. Não veja ele como um inimigo, como um adversário, veja ele como um amigo, como um parceiro. Tenha estratégias e técnicas para poder fazer com que esse cliente compre de você e seja fidelizado também, ou seja, passe a te contratar todos os meses. E antes disso, antes de você chegar nessa parte, tem uma lista grande de clientes para você não perder tempo só com um cara que possivelmente não vai querer e tenha um objetivo definido, bem claro e relacionado com o problema do cliente. Com esses pontos, com certeza você não vai passar raiva durante a venda. E não tenha medo da palavra venda, porque é ela que vai fazer com que o seu negócio cresça. Lá ele. Caso contrário, você vai ser só mais um designer que vai ficar esperando o cliente cair do céu. Dessa forma, você não vai passar raiva quando for vender o seu design. Se você vai passar vergonha, é outra história. Inclusive, se você quiser que eu traga um vídeo de como não passar vergonha quando for vender o seu design, comenta aqui. Eu sei que vender design é uma tarefa difícil e que muita gente não gosta, mas isso acontece porque elas não sabem como fazer. Quando você aprende o que falar, como agir, tem estratégias e técnicas adequadas para fazer isso, vender passa a ser uma tarefa fantástica, porque você interage com o cliente e usa a sua criatividade para identificar e resolver os problemas dele. E é aí que muita gente erra. Acha que a venda é apenas para ganhar dinheiro e pagar as contas. Se você pensa assim,
você tá errado. Quer um exemplo? Muito hater fracassado vem aqui no canal para comentar sobre eu vender curso. E isso é mentalidade de gente escassa. A venda, qualquer uma delas, tem a ver com resolver o problema do outro, com ajudar ele a crescer. Se um designer pode ser pago pelo designer que resolve um problema do cliente, por que eu não poderia ser pago pelo meu conhecimento e por ajudar outros designers a vender design? Não faz sentido. Isso é mentalidade de gente que não tem nada a oferecer e só quer receber de graça sem dar nada em troca. De todo modo, eu espero que você tenha entendido o conceito desse vídeo e consiga aplicar isso nas suas vendas também. Caso você queira conhecer o curso Como Vender Design como Profissional, é só clicar no link aqui na descrição. Aqui tem uma playlist inteira com vários conhecimentos, técnicas e estratégias de como vender design, caso você não queira investir em um curso agora. Deixa um like e manda esse vídeo naquele grupo de designer que você faz parte. Eu sou J1711 e esse é o nosso quadrante 28 alvo.